Olá, pessoal! O objetivo desse vídeo é explicar, detalhar um pouco mais sobre o trabalho da disciplina nesse primeiro semestre de 2026. Então, se vocês entrarem no Teams, vocês têm um arquivo com as orientações e nesse arquivo há informações sobre o trabalho que será desenvolvido durante o semestre. Tá? Lembrando que a entrega do trabalho ela é obrigatória para aprovação na disciplina e possui peso de 40% na nota final. Os outros 60% se referem à prova, que também é obrigatória. Então, resumindo, há necessidade para aprovação da disciplina, além da nota que é pelo menos de 50, né, ter entregue o trabalho e realizado a prova da disciplina. Bom, o trabalho da disciplina desse primeiro semestre de 2026 é um projeto de interfaces para vendedor ambulante. Então, nesse trabalho, os estudantes deverão desenvolver um projeto de interface digital centrado no usuário, voltado para apoiar as atividades de um vendedor ambulante. O objetivo do trabalho é aplicar os conceitos, métodos e princípios de IHC para conceber uma solução que facilite tarefas cotidianas desse público, considerando seu contexto real de uso, limitações tecnológicas e necessidades práticas. Os grupos deverão identificar problemas ou oportunidades relacionados ao trabalho de vendedores ambulantes e propor uma interface de aplicativo ou um sistema digital, por exemplo, um aplicativo móvel, um sistema web, que contribua para melhorar atividades como organização de vendas, ou controle financeiro, ou gestão de estoque, ou divulgação de produtos, ou interação com clientes. Então vejam, o que vocês irão realizar nesse trabalho é somente o projeto de interfaces. Então as interfaces deverão possibilitar que se navegue entre as interfaces, que se preencham formulários, se assim existirem, porém, não há necessidade de banco de dados, né, nenhum tipo de armazenamento de dados, nenhuma necessidade de consistência de dados, do tipo, você cadastra uma informação e depois essa informação ela deve aparecer num relatório, por exemplo, numa consulta. Então, o que nós vamos fazer é simular uma entrada de dados. Essa entrada de dados, ela aparentemente funciona, né, porque você preenche os dados, clica lá em salvar, por exemplo, mas ele não grava essas informações numa base de dados. Ele simula que você está realizando, ao clicar em salvar, por exemplo, fecha a tela, mostra uma mensagem de que as informações foram salvas, mas não há necessidade de salvar, de gravar essas informações. Assim como se tiver uma consulta, não há necessidade de que venham as informações de uma base de dados. Você pode simular como aparece as informações se fosse num sistema real. Então, o objetivo aqui é somente o front-end, somente o projeto das interfaces, porém, essas interfaces, para quem estiver utilizando, ela deve simular como se estivesse no ambiente real. Tá? Então, não há necessidade de base de dados, nem consistência de dados, porém, há necessidade de que se possa interagir na interface, preenchendo algum dado dentro de um formulário, né, informações em formulário, ou efetuando uma consulta, ou até mesmo uma venda, mas simulando ela como se ela estivesse acontecendo, sem precisar gravar e fazer a consistência dessas informações. Então, esse projeto está dividido em 7 partes, em 7 passos, ou, como aqui eu estou denominando, em 7 etapas. Essas etapas elas serão propostas e deverão ser entregues no decorrer do semestre. Então, já está, por exemplo, disponível e até já foi prorrogado o prazo de entrega da etapa 1,
que é o levantamento de aplicativos existentes. Então, o que vocês vão fazer nessa etapa? Vocês vão realizar um mapeamento de aplicativos ou sistemas digitais que apoiam vendedores ou pequenos comerciantes que já existam, que já estejam sendo utilizados, que já estejam disponíveis na internet, por exemplo, e devem ser analisados pelo menos 3 sistemas. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de aplicativos, vocês podem procurar outros na internet. O que é importante ser entregue nessa primeira etapa? Então, uma análise, né, comparativa desses três sistemas já existentes, em que vocês vão, além de identificar o nome do sistema, né, e preferencialmente o link também, as principais funcionalidades de cada um desses sistemas desses aplicativos que vocês tiverem escolhidos, para quem ele foi desenvolvido, o público-alvo, e aqui definir o maior número possível de informações que vocês consigam obter ou consigam detectar dentro dessas funcionalidades. Os pontos fortes que vocês verifiquem de cada uma dessas aplicações, das interfaces desses aplicativos, problemas de usabilidade, lembrando que o conceito de usabilidade ele está disponível dentro do material das semanas 1, 2 e 3. Né? Vocês têm ali definições do que significa usabilidade. Então, qualquer dúvida, retomem esse material, retornem às aulas destas semanas e busquem informações sobre usabilidade. Então, vocês vão analisar e verificar problemas que vocês tenham detectado sobre usabilidade e também vão colocar ali informações em relação a pontos que poderiam ser melhorados, né? Então, algumas sugestões de melhorias. Essa primeira etapa ela é importante porque vocês já fazem um levantamento do que já existe em termos de sistemas similares ao que vocês vão estar realizando, desenvolvendo, e também vocês já começam a buscar jargões, ou seja, termos que são específicos desse público, né, de vendedores ambulantes, e mesmo de funções, ícones, que podem ser úteis no desenvolvimento do aplicativo que vocês vão fazer, né, desse protótipo que vocês vão estar desenvolvendo. A etapa seguinte, que é a etapa 2, se refere ao conteúdo de fatores humanos, né, mas também em relação à caracterização do ambiente de trabalho. Então, a compreensão do contexto de uso, né, o que eu chamo de compreensão do contexto de uso nessa etapa, é vocês definirem o perfil do vendedor ambulante para o qual vocês vão estar desenvolvendo o trabalho, a caracterização do ambiente do trabalho e a identificação de necessidades, dificuldades e das principais tarefas que deverão ser executadas. Então, por exemplo, se vocês vão desenvolver um aplicativo ou um sistema, um projeto de interfaces para um vendedor ambulante de cachorro-quente, então vocês têm o ambiente de trabalho, em que ele tem um carro, ou eles têm ali um motorhome, né, para ele estar trabalhando. É na rua, né, normalmente é onde se vende o cachorro-quente, né, dentro do quiosque dele. Ele vai usar, de repente, celular com a internet móvel, né, e aí vocês vão identificar as necessidades que ele tem, as dificuldades, por exemplo, dele imprimir uma notinha fiscal, ou se ele não vai ter, só vai usar, como que ele vai integrar isso com a maquininha de recebimento, né, de pagamento e assim por diante. Então, é aqui que vocês começam a delimitar, inclusive, começar a delimitar o problema de que vocês vão estar definindo, que vai ser a etapa 3, em que vocês já começam a escolher, né, partes desse sistema que vocês pretendem resolver e vão justificar a relevância da solução que vocês estão propondo, por exemplo, para essa banquinha de cachorro-quente, né? E então entramos na etapa 4, que é o levantamento de requisitos, ou seja,
vão fazer o levantamento dos requisitos funcionais do sistema, por exemplo, de registrar vendas, gerar QR Code, enfim, controle de estoque, ou seja, pelo menos 4 funcionalidades diferentes. Vocês não precisam aqui fazer o sistema inteiro, por exemplo, da banquinha de cachorro-quente, né? Mas vão escolher pelo menos 4 principais funcionalidades. E também vão fazer um levantamento do que a gente chama de requisitos não funcionais. Este material sobre requisitos não funcionais está disponível no material da semana 4, em que nós já tem lá um texto para vocês lerem e já servir como base para esse estudo dos requisitos não funcionais. A etapa 5, ela já trata da arquitetura. Vocês começam a desenhar os primeiros esboços da tela, né? Então, aqui vocês vão fazer um mapa de telas, vão fazer um fluxo de navegação entre as tarefas principais e vão fazer uma descrição desse desenho, desse primeiro esboço do trabalho do projeto de interfaces. A etapa 6, a gente está dividindo em 2 partes. A primeira parte, a 6.1, em que vocês vão fazer um protótipo de baixa fidelidade, ele dá para fazer junto com a arquitetura ali, com o fluxo de navegação. À medida que você vai fazendo o sistema, o mapa de telas, já dá para ir fazendo os desenhos, os primeiros desenhos dos protótipos de baixa fidelidade. E depois de feito esse protótipo e feito uma validação com os requisitos que vocês levantaram nas etapas anteriores, vocês já desenham, aí sim, um protótipo de média, no mínimo média, mas de alta fidelidade. Aí já utilizando algum software, fica a critério de vocês, qual vocês vão utilizar, para que vocês comecem a desenvolver um sistema já tendo essa navegabilidade, essa interação que eu já comentei anteriormente. A etapa 7 se refere à avaliação de usabilidade desse protótipo de alta fidelidade. Então, vocês vão aplicar pelo menos um método de avaliação, seja ele de avaliação heurística, utilizando os critérios ergonômicos, ou fazendo uma avaliação de testes com usuários. Então, no momento em que antecede essa etapa, vou ministrar essas aulas sobre avaliação de usabilidade e vocês vão escolher pelo menos um dos métodos, né, que serão ministrados em aula, para que vocês possam fazer a aplicação, a análise e refazer ou corrigir eventuais problemas que tenham sido levantados no protótipo aqui da etapa 6.2. E aí, finalmente, né, não chega a ser uma etapa para o desenvolvimento do trabalho, mas sim um refinamento e uma entrega, né, do trabalho como um todo. Então, esse trabalho ele poderá ser realizado de forma individual ou em equipes de até 5 integrantes. A entrega do trabalho e apresentação ela é obrigatória, como eu já falei para vocês para a disciplina. E o que vai ser levado em consideração, né? Fatores como a qualidade da análise de aplicativos existentes na etapa 1, na adequada solução do contexto do usuário em relação ao levantamento que vocês fizeram ali na etapa 2, na aplicação de conceitos de IHC e de usabilidade, na coerência entre problema, requisitos e soluções, principalmente entre requisitos não funcionais, da qualidade do protótipo que vocês irão demonstrar na apresentação, na clareza do projeto que vocês irão entregar e da apresentação que vocês irão realizar, conforme as orientações e dentro da data de limite. Também será analisado o desempenho individual, a proposta de interface, conforme critérios de IHC, né, e literaturas, e a participação em relação ao projeto dentro do prazo estipulado. Tá? O que vocês irão entregar para cada uma das etapas, eu vou, a cada semana, detalhando para vocês.
sobre orientações é isso.